Nós vamos para o estudo diário do Tânia da data de 24 de Kislev. Hoje, no nosso estudo, nós vamos iniciar o capítulo 2 do Tânia, que trata sobre a chamada segunda alma, a alma divina. Depois que nós vimos no final do capítulo 1, nós vimos a respeito da alma animal, que é a primeira a se incorporar no Yehudi, a primeira a preencher o seu corpo. Agora nós vamos falar sobre a segunda alma, aquela que aparece posteriormente, que chega e se reveste mais tarde, e essa seria a alma divina. Nós vamos ver que existe uma porção de Deus em cada um de nós, literalmente. Então, nas palavras do Alter Rebbe, ele nos diz: "Nefesh hashenit beIsrael, ichelek elokam mimal mamash." A segunda alma do israelita é uma porção de Deus das alturas, literalmente. Ou seja, o conceito de porção de Deus das alturas, isso é extraído de versículos bíblicos, mas ele fala que isso não é apenas uma força de expressão, mas literalmente assim é. Ou seja, essa alma, essa segunda alma, a alma divina, é literalmente uma partícula, uma porção da própria divindade, literalmente. Como Shkatuv, ele traz provas de versículos bíblicos sobre isso. Como Shkatuv, como está escrito, Vayipach be'apav nishmat chayim, ve'ata nafachta bi. Como Shkatuv bezoar, man denafach mitochei nafach, pirush mitoch yuto mipnimiuto. שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכוח. Então, Deus fala, isso está baseado em versículos. Como está escrito, isso ainda sobre Adão, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E é sabido que Adão não era apenas o pai de toda a humanidade, mas se fala que ele era portador também de uma alma matriz gigantesca que continha dentro de si todas as almas que viriam posteriormente a esse mundo terrestre. E se fala sobre a criação de Adão, sobre sua vitalidade, e aqui se fala não apenas sobre a vitalidade física, porque se usa a expressão, quando Deus lhe concedeu a alma, que ele soprou em suas narinas o fôlego, o alento da vida. Ou como nós, cada um de nós também fala de manhã, nas preces matinais, nas bênçãos matinais, tu assopraste em mim. Quando a gente se refere, agradece a Deus que nos concede a nossa alma de volta também, nós usamos essa expressão que ele sopra em nós a alma, como consta no Zohar. E o Zohar faz uma observação a respeito disso, que quem sopra, sopra de suas entranhas, isto é, das profundezas mais recônditas de seu ser. Pois, ao soprar com força, a pessoa expira com uma energia interior de seu âmago. Ou seja, o Zohar nos chama a atenção que existe um contraste entre o surgimento, criação da alma dentro do ser humano, em geral, de forma mais específica, dentro do Yehudi, em contraste com toda a outra criação. Em relação ao resto do Gênesis da criação, consta, assim diz a Mishnah, Basara Mamarot Nivra Olam, que com 10 asserções, com 10 pronunciamentos, Deus criou o mundo, deu origem ao mundo, ao universo. Deus dizia Yehi Or, Vayhi Or, ele falava que haja luz e houve a luz, etc. Mas, de qualquer forma, a Torá usa essa metáfora. É claro que Deus não tem corpo nem expressão corpórea, Deus não tem boca para falar ou para soprar, mas isso tudo são metáforas que a Torá se utiliza, porque Dibra Torá, Kelashon Bnei Adam, a Torá se expressa na linguagem humana para aproximar esses conceitos da nossa compreensão. Mas por que essa distinção? Que em relação a todas as outras criaturas, se fala que elas surgiram a partir da fala divina, enquanto que a alma surgiu a partir do sopro divino. Então, o Zohar nos diz que há uma distinção. O sopro é algo mais íntimo, mais interno, mais profundo. Quem sopra, sopra de suas entranhas, isto é, das profundezas mais recônditas de seu ser. Em outras palavras, aqui, o Zohar está nos transmitindo a ideia
que enquanto todas as outras criações, elas vêm de uma energia mais externa, mais superficial da divindade, em contraste com isso, a alma vem de uma energia mais interna e profunda da própria divindade. Isso é uma distinção muito importante dentro desse sentido, dentro daquilo que nós estamos procurando mostrar aqui no Tânia, que a alma é proveniente, a alma ela é parte da própria divindade. Então, por isso aqui se evoca esse conceito do sopro, que é algo mais profundo, assim como nós vemos nas pessoas. A pessoa falando, ela pode falar durante muito tempo, sem se cansar, mas quando a pessoa sopra, pode ser tocando o shofar ou outra coisa assim, então, em pouco tempo, em poucos minutos, ou até menos do que isso, a pessoa já se cansa. Por quê? Porque isso exige dela um esforço maior, em função do sopro vir de dentro dela, é algo mais profundo. Por isso o sopro exige mais da pessoa, por assim dizer, isso na metáfora em relação à criatura humana. Claro que isso não se aplica em relação a Deus, mas apenas para associar esse conceito em relação a Deus, queremos dizer que essa metáfora do sopro significa que as almas são provenientes de um plano, de uma energia mais profunda, mais interna, mais elevada, dentro da própria divindade. E se utiliza como metáfora o ser humano porque a própria Torá nos diz Betzelem Elokim bara et Adam, que o ser humano, por assim dizer, foi criado à imagem de Deus. É claro que isso não faz referência a aspectos físicos e corpóreos, mas de qualquer forma, esse versículo da Torá nos dá essa possibilidade de extrapolar, de entender as coisas a partir de como elas funcionam ou são, por assim dizer, na criatura humana, transpor e aplicar de uma certa maneira, guardando todas as distinções que são infinitas e as proporções, mas entender um pouco também em relação ao Criador, a divindade. Continua o Tânia e nos traz mais metáforas para entender a origem dessa alma, dessa segunda alma, que é a alma divina. כך על דרך משל נשמות ישראל עלו במחשבה, na mesma linha, segundo a descrição do Midrash, as almas judias surgiram na mente de Deus. E nós já vamos ver o que significa essa mente, ou seja, aqui ela nos diz que surgiram, se elevaram, estavam presentes ainda no campo da mente, no campo do pensamento. E aqui mais uma vez nós vemos a distinção, enquanto todas as criaturas surgiram a partir da fala divina, aqui em relação às almas de Israel se fala que elas são provenientes, derivadas do pensamento, da mente. E a diferença entre pensamento e fala é óbvia, enquanto que a fala é mais uma expressão externa do indivíduo, é aquilo que a pessoa se utiliza para se comunicar com os outros, com quem está fora. Em contraste a isso, o pensamento é algo interno, íntimo da pessoa para consigo mesma, a pessoa se comunicar consigo própria. Ou seja, o pensamento é algo íntimo e profundo do próprio ser, e por isso se diz que também as almas de Israel são derivadas do pensamento, não apenas da fala, como todas as outras criaturas, mas, por assim dizer, por assim chamar, do pensamento divino. Por quê? Porque o pensamento é algo mais profundo, interno, íntimo, como a gente falou. E assim também se diz, o pensamento está intrinsecamente ligado à alma, por isso fala, a pessoa tem momentos de fala e tem momentos de silêncio, há momentos de falar, momentos de calar, silenciar, mas o pensamento flui sempre. Por que ele flui ininterruptamente? Porque ele está essencialmente ligado com a alma, assim como a alma se faz presente sempre na pessoa para lhe dar vitalidade, o pensamento ele está tão intimamente ligado à alma que ele também é ininterrupto, ele é constante. Por isso também se fala, seguindo essa mesma metáfora do pensamento, então ele nos acrescenta mais um ponto para explicar como a alma divina, essa segunda alma, ela é derivada de um nível muito profundo, elevado, de um nível essencial, que dichtiv beni bechori Israel, banim atem la Hashem Elokichem.
פירוש, כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. Então ele se aprofunda e traz mais uma metáfora, como está escrito na Torá, que Deus chama o povo de Israel, Israel, meu filho primogênito. Ou, num outro versículo, vós sois filhos de Deus, vosso Deus. Então, o que significa essa analogia, essa comparação de Israel? E aqui isso se refere à alma divina, a segunda alma de Israel. Por que é comparada com o filho? Isso significa que, assim como o filho provém do cérebro do pai, do mesmo modo, a alma de todo israelita provém, é derivada do abençoado pensamento e sabedoria de Deus, por assim dizer. Ou seja, assim como a origem inicial do filho é proveniente de um estímulo do cérebro do pai, assim gerada a concepção, disso vem o sêmen do pai que vai dar origem à formação do filho. Da mesma maneira se fala que Israel foram comparados na Torá com filhos de Hashem. O que isso significa? Que eles são derivados, assim como o filho aqui, ele está essencialmente, intrinsecamente, essencialmente ligado, vinculado ao pai. Ou seja, ele é parte da essência do pai, ele contém dentro de si a essência do pai. Da mesma maneira, o mesmo se fala também a Israel, se referindo a essa segunda alma, a alma divina, que é uma partícula da própria divindade, é uma parte de Deus, literalmente, ou seja, que é derivada da mente, do pensamento, da parte mais profunda e íntima, da parte essencial da divindade. Ou seja, isso é derivado, ou como ele diz aqui, do pensamento, da sabedoria divina, da mente de Deus. Apesar que aqui, conforme ele nos fala, Diu Hakim velo bechokhma yediah, ela hu bechokhmato echad, como shkatav Rambam. Ou seja, essa alma é proveniente do abençoado pensamento e sabedoria de Deus, por assim dizer. Mas a gente poderia aqui questionar, mas como a gente pode afirmar que essa alma é uma parte da própria divindade, da essência de Deus? Ela é derivada da sabedoria divina, da mente divina. Mas a sabedoria divina, a mente divina, isso ainda não, teoricamente, à primeira vista, isso ainda não representa a própria essência de Deus, representa um aspecto da divindade. Então, sobre isso, ele nos diz não. Ele recorre a uma citação de Maimônides, que fala que no caso de Deus é diferente, é distinto, porque ele, Deus, é sábio, mas não com a sabedoria que nós conhecemos. Ou seja, quando a gente se refere à sabedoria divina, é algo distinto daquilo que nós temos na nossa mente, na nossa concepção como sabedoria. Porque no caso da criatura humana, o homem e a sabedoria são duas coisas distintas. Existia o homem, existia antes a sabedoria. Depois o homem aprende, estuda, e ele absorve, ele obtém, incorpora dentro de si a sabedoria, mas originalmente eram duas coisas distintas. Então a sabedoria é algo externo que a pessoa tem que ir buscar, através de mestres, através de aprendizado, através de leitura, estudo, etc. Mas em relação a Deus, Maimônides fala que é diferente. Não existe algo externo, fora de Deus. Ele e sua sabedoria são um. A sabedoria de Deus, e Deus é uma coisa só. Ele não recorre, não depende de algo externo para obter essa sabedoria. A sabedoria está intrinsecamente dentro dele, presente dentro dele. Por isso, quando nós falamos que as almas divinas são derivadas da sabedoria divina, da mente de Deus, do pensamento divino, então isso significa literalmente que elas são derivadas da essência de Deus, que são uma parte literalmente da divindade, porque Deus, ele e sua sabedoria são uma coisa só, é uma coisa só. Que ele nos traz uma nota, como várias notas mutâneas são aprofundamentos em relação aos ensinos da Kabbalah, etc. Aqui também ele nos traz que nessa observação, a respeito do que falou Maimônides, que ele e a sabedoria representam uma coisa só, Veodu lo chachmei a Kabbalah, como shkatuv bepardes me'aremak,
גם לפי קבלת אריז"ל יציבה מילתא בסוד התלבשותו לאינסוף ברוך הוא על ידי צמצומים רבים בכלים דחב"ד דאצילות, אך לא למעלה מאצילות. Então ele nos diz que sobre essa afirmação de Maimônides, na realidade houve uma controvérsia a respeito disso. Um dos grandes pensadores judaicos que viveu há cerca de 450 anos atrás, o Maharal de Praga, ele contestou o que Maimônides dizia. Ele falou: como você pode afirmar que Deus, ele e sua sabedoria são uma coisa só? Deus não é apenas sabedoria. Quando você fala que ele é a sabedoria é algo, no final das contas, pode ser uma sabedoria infinita, uma sabedoria ilimitada, mas no final das contas, sabedoria é algo que tem uma definição limitada. É sabedoria e não outra coisa, etc. Então ele diz, por isso, nós não nos referimos a Deus como o sábio, bendito seja ele, porque Deus, na sua essência, ele não é apenas sábio, ele é muito mais do que isso. Por isso ele contestava Maimônides. Mas nessa nota nos observa o Rav Shneur Zalman, que no final das contas, mestres cabalísticos, eles concordaram com a colocação de Maimônides. Assim é trazido sobre o mestre do Arizal, o Rav Moshe Cordovero, que foi contemporâneo a ele, e o próprio Arizal também, como ele vai nos trazer em seguida. Apenas que ele vai fazer aqui uma distinção. Ele vai nos dizer, os sábios da Kabbalah, Rav Moshe Cordovero, na sua obra Pardes, ele concorda com Maimônides, e mesmo segundo a Kabbalah luriânica, a visão do Rambam de Maimônides também pode ser conciliada. Ou seja, que isso que nós falamos, que ele é a capacidade de conhecer, ou que conhece, etc., sobre isso nós estamos nos referindo a um nível posterior ao Tzimtzum. Não vamos entrar em todos os detalhes agora do que significa esse Tzimtzum, etc. Mas ele nos diz que por meio da doutrina secreta de como a luz infinita sofreu múltiplas diminuições, Tzimtzum seria essa diminuição, essa contrição, para entrar em recipientes de Chokhmah, inquirição, Binah, cognição, Idat, reconhecimento, no mundo de Atzilut, emanação, mas não acima de Atzilut. Ou seja, ele nos diz que esse, de acordo com a Kabbalah luriânica, de acordo com a Arizal, esse conceito que Maimônides menciona, que ele, Deus e sua sabedoria são uma coisa só, se aplica depois dessas condensações, depois dessa diminuição, desse encobrimento causado pelo Tzimtzum, que isso na linguagem cabalística se encontra após o surgimento do campo do mundo espiritual chamado Atzilut, mas não acima disso. Ou seja, de acordo com a Arizal, o que o Maharal de Praga fala, que ele não é apenas sabedoria, se aplica antes do Tzimtzum, acima de Atzilut, enquanto que aquilo que Maimônides afirma se aplica depois disso. Conforme explicado em outro lugar, a abençoada luz infinita é incomparavelmente mais elevada e sublime que as energias de Chokhmah Binah e Dat, a ponto de as energias de Chokhmah Binah e Dat serem consideradas por Deus como ação física. Como está escrito, fizeste a todos com Chokhmah. Apenas lendo isso em hebraico, ele nos fala, והודו לא חכמי הקבלה כמו שכתוב בפרדס מהרמ"ק, וגם לפי קבלת אריז"ל יציבה מילתא, בסוד התלבשותו לאינסוף ברוך הוא, על ידי צמצומים רבים בכלים דחב"ד דאצילות, אך לא למעלה מאצילות, כמו שנתבהר במקום אחר, שאינסוף ברוך הוא מרומם ומתנסה רוממות אין קץ למעלה ממהות בחינת חב"ד, עד שמהות בחינת חב"ד נחשבת כעשייה גופנית אצלו יתברך, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. Então essa é uma nota profunda com conceitos de Kabbalah, mas que a sua plena compreensão não interfere no nosso entendimento do Tânia por enquanto. Isso é uma observação para os mais iniciados, para se aprofundarem, etc. Mas nós vamos prosseguir com o texto básico do Tânia, que está nos tratando, está nos falando da segunda alma, da alma divina. Ele nos diz esse conceito que, como Maimônides fala, que associa o pensamento de Deus, que a alma é proveniente do pensamento ou da sabedoria divina.
a alma divina. E, portanto, ela é parte da essência divina, porque ele e sua sabedoria são uma coisa só. Shehu Amadá vehu Ayodea Archulei, Vedavar Ze im Becholet Adam Leavino al Burio. כדכתיב החקר אלוקה תמצא, וכתיב כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. Se está difícil para alguém entender isso, não se preocupe, porque ele nos fala que esse conceito, que ele, Deus, é a capacidade de conhecer e é o que conhece simultaneamente, ele é a capacidade de conhecer, é o que conhece o conhecido, mas esse conceito desafia a compreensão coerente do homem mortal. Então, se vocês, como eu, não estão conseguindo entender isso tão claramente, não se preocupem, porque de fato ele fala que isso desafia a nossa compreensão, como está escrito: podes encontrar Deus prescrutando, e consta também, pois meus pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Ou seja, na nossa mente a gente só consegue com a nossa mente conceber aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente experimentou, etc. Ou seja, a nossa maneira de captar os conceitos externos é baseado no nosso conhecimento prévio ou nos nossos conhecimentos, experiências sensoriais, etc. Mas algo que é totalmente diferente e distinto, como aqui no caso. Então, dizer para nós que no caso de Deus, ele, o conhecedor, o conhecido, o conhecimento são uma coisa só, isso é algo que nós não conseguimos conceber com a nossa mente, não conseguimos entender claramente, porque é diferente de tudo aquilo que a gente conhece, é algo inacessível, portanto, a nossa plena compreensão. Mas tudo isso ele nos traz para ilustrar esse conceito de que, uma vez que a alma é oriunda, proveniente da sabedoria divina, do pensamento, da mente de Deus, portanto, ela é uma partícula integral da própria essência divina, literalmente falando. Mas agora ele nos traz um questionamento sobre isso. Se a alma divina é uma partícula da própria divindade, nós sabemos que Hashem Echad, Deus é um e único, então, se todas as almas divinas são derivadas da mesma origem, que é a essência de Deus, como pode haver diferenças e variações nos níveis espirituais entre elas? Se todas são provenientes da mesma origem, se todas são derivadas da essência divina, como pode haver distinções entre elas? Então é isso que ele passa a nos analisar agora. ואף שיש רבבות מיני חלוקי מדרגות בנשמות גבוה על גבוה לאין קץ, apesar de haver dezenas de milhares de níveis diferentes de alma, um mais alto que o outro, sem fim. Então, como se explica essas variações, essas diferenças? E ele ilustra essas diferenças para reforçar essa pergunta, esse questionamento. Ele ilustra essas diferenças. כמו גודל מעלת נשמות האבות משה רבינו עליו השלום על נשמות דורותינו אלה דיק ומשיחה שהם בחינת עקביים ממש לגבי המוח והראש. Como, por exemplo, a qualidade superior das almas dos patriarcas e de Moisés, de Moshe Rabbeinu, nosso mestre, a paz esteja com eles, em relação às almas de nossas gerações. Nossas gerações são chamadas as gerações dos calcanhares do Messias, calcanhares de Mashiach, que são literalmente pés em comparação com o cérebro e a cabeça. Ou seja, as nossas últimas gerações, as gerações derradeiras, que estão próximas a pisar, a sentir a chegada de Mashiach. Essas gerações são chamadas as gerações dos calcanhares de Mashiach por esse motivo. Mas da mesma maneira nós sabemos, se há uma banheira com água fervendo e a pessoa tem que colocar algum órgão lá, ninguém vai e coloca a sua cabeça lá. A pessoa coloca os pés, o calcanhar. Por quê? Porque o calcanhar é muito menos sensível do que a cabeça ou outros órgãos vitais. Então, o calcanhar, nossas gerações são chamadas os calcanhares de Mashiach, que precedem a vinda de Mashiach. Por quê? Porque também as almas, ou a manifestação de espiritualidade dentro de nós, está num nível muito inferior, muito mais baixo do que das gerações anteriores.
Então, se a gente comparasse as almas, todas as almas como vindas de um grande corpo, e de fato se fala que existe essa analogia na Kabbalah, se fala que existem almas que são provenientes, por assim estavam na cabeça de Adão, né? Outras que vêm do braço, do direito ou do esquerdo, isso traz implicações, e outras que vêm dos membros inferiores até os pés, etc. De qualquer forma, as almas sagradas dos patriarcas de Moshe Rabbeinu, que tinham um poder espiritual extraordinário, que eles cultivaram tanta espiritualidade e conseguiram tanta elevação, eram almas, por assim dizer, cabeça, comparadas com as nossas almas, que são almas como os pés ou os calcanhares dos pés. E não apenas existe essa diferença espiritual entre as almas de uma geração para outra, ele nos diz que mesmo numa única geração, בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח לגבי נשמות ההמון בעמי הארץ, וכן נפשות לגבי נפשות, כי כל נפש כלולה מנפש רוח ונשמה. Ele nos fala que similarmente em toda geração também há distinções. Há almas muito elevadas, há líderes em Israel cujas almas são como o cérebro e a cabeça, em comparação com as almas das massas e dos ignorantes. E mais do que isso, ele nos fala que mesmo no nível mais elementar da espiritualidade, porque se fala que a alma ela se subdivide em algumas facetas, em alguns poderes, por isso no Midrash ela recebe 5 nomes, e desses 5 nomes, 3 são mais presentes, podem estar mais presentes na alma incorporada, que seria um Nefesh, Ruach e Neshama. Nefesh está mais ligado com as funções orgânicas, Ruach está mais ligado com as emoções, Neshama está mais ligado ao intelecto e a compreensão, mas mesmo o nível mais elementar, mais básico da espiritualidade, que seria o Nefesh, ou no plural, Nefashot, ele também nos diz que de igual modo, Nefashot em relação a Nefashot, pois toda alma contém Nefesh, Ruach e Neshama, que de igual modo também existem diferenças gritantes entre os níveis até básicos, elementares, presentes dentro de uma pessoa em relação ou em comparação a outra, o nefesh de uma pessoa em relação ao nefesh de outra pessoa. Então aquelas pessoas mais elevadas, mais espiritualizadas, elas têm um nível espiritual bem mais alto, portanto há diferenças, não é? Diferenças óbvias e até gritantes entre os níveis espirituais, desde o mais básico até o mais elevado, entre as diversas almas. Porém, ele nos diz, nos responde, nos esclarece, Mikol Makom, que apesar de todas as distinções, de todas as diferenças, Mikol Makom, Shoresh Kol HaNefesh Ruach u'Neshama Kulam, Mirosh Kol HaMadregot Ad Sof Kol Dargin, Amlubash Beguf Amei Haaretz Vekal Shebekalim, Nimshach Mimoach HaElyon, Shehi Chochma Ila'a Keveyachol. No entanto, a raiz de toda Nefesh, Ruach e Neshama, nós falamos dos diversos níveis da alma, desde o nível mais alto até os graus mais baixos, todas, no final das contas, mesmo os níveis mais baixos, encontrados na gente simples, nas pessoas mais simplórias em termos espirituais, e nas pessoas até mais irreverentes para com a religião. Porém, ele nos diz que no final das contas a origem da espiritualidade presente em todos emana, em sentido figurado, do Moach Elyon, do chamado cérebro supremo, que é a sabedoria suprema Chokhmah Ilah. Ele nos diz que todos esses níveis, מכל מקום שורש כל הנפש והנשמה כולה, מראש כל המדרגות, עד סוף כל דרגין, המלובש בגוף עמי הארץ וקל שבקלים, נמשך ממוח העליון שהיא חוכמה הילאה כביכול. Então ele fala que todas essas distinções, esses níveis diferentes na espiritualidade ou na manifestação espiritual das almas ou entre elas, a diferença é que as almas mais elevadas têm uma manifestação espiritual mais intensa, etc. Mas ele diz que no final, independente dessa variação, dessas diferenças, no final
todas as almas, e na realidade, na origem, todas são provenientes, todas literalmente, desde as almas mais elevadas dos grandes tzadikim, até das pessoas mais simplórias ou até dos mais pecadores. Todas são derivadas da mesma origem da sabedoria divina, da mente de Deus, que é a essência de Deus. E mesmo assim, há diferenças. De onde são provenientes essas diferenças? Então ele vai nos explicar a seguir que essas diferenças elas são derivadas do processo de Shtalshelut. De que maneira o processo que a alma leva até chegar a esse mundo, se incorporando aqui num corpo físico. Então o Alter Rebbe está nos explicando no segundo capítulo do Tânia como, apesar de todas as diferenças de nível espiritual, de manifestação de espiritualidade, etc., mesmo assim, todas as almas divinas são derivadas da mesma fonte original da sabedoria divina, que é a essência de Deus. E para ilustrar isso, ele recorre à metáfora que ele já havia mencionado antes, que Mashal Aben Animshach Mimoach Ha'av, Shafilu Tzipornei Raglav, Nithavu Mitipazu Mamash, על ידי שהייתה 9 חודשים בבטן האם, וירדה ממדרגה למדרגה, להשתנות ולהתהוות ממנה ציפורניים. Ele volta à metáfora do filho, como na metáfora do filho que é proveniente do cérebro do pai. Então, todo o filho é derivado e vem do pai. Todo o seu corpo e até sua mente, sua personalidade. Então, existem características presentes no seu DNA. Mas aí se fala que até as unhas dos dedos dos pés são formadas a partir da mesma gota de sêmen do pai por meio de uma gestação de 9 meses no ventre da mãe. Então, na realidade, tudo está originário, tudo está baseado na mesma e única gota de sêmen. De lá se desenvolveu todo o corpo com todos os seus membros e todas as suas características. Então, como vão surgindo as diferenças, como surge a cabeça, o coração, os membros superiores e inferiores, até o nível mais baixo, as unhas dos dedos dos pés, através de um processo. E esse é o processo de gestação de 9 meses no ventre da mãe, durante o qual a alma é progressivamente rebaixada e modificada a ponto de as unhas serem formadas a partir dela. Ou seja, dentro desse processo existe então toda essa mutação, existe toda essa evolução, e aí vão surgindo, isso surge no final, até as unhas, os cabelos, etc. Mas tudo, então aqui, por um lado, tudo está originário na mesma gota de sêmen, inicial, original, do pai. Mas o que processa essa gota e o que dá origem a todas as distinções, variações de todos os membros, desde os membros mais elevados, mais vitais, até os mais secundários ou até redundantes que podem ser cortados, etc., como o caso das unhas. Então ele nos fala, isso é o processo de gestação de 9 meses. Da mesma maneira também, a alma também é processada, por assim dizer. Ou seja, a alma que é chamada Banim Atem Lashem Elokechem, vocês são filhos de Deus, se referindo à alma divina. Então, o filho por completo é derivado originário na mente do pai, que dá o primeiro estímulo para que surja a gota de sêmen, etc. Mas mesmo assim existem diferentes níveis, ou seja, no próprio filho, a cabeça, as pernas, as unhas, etc. Mas, como nós falamos, a origem de todos os membros, a origem de tudo, desde o mais elevado até o mais simples, vem tudo dessa gota inicial do próprio pai. E essas diferenças vão surgindo em função do processo de gestação, quando aquilo é processado. Então, da mesma forma, a alma também passa por um processo de descenso até chegar a esse mundo terrestre e se incorporar no corpo físico. Então, na realidade, o que a gente conclui daqui é que as diferenças de espiritualidade ou de manifestação espiritual entre as almas não é em função da origem, porque a origem de todas é literalmente a mesma, é uma e única, que é a sabedoria, a essência divina. E as diferenças de níveis e graduações espirituais, elas são decorrentes
de como foi, do que aconteceu durante o processo de criação da alma aqui para o mundo terrestre, ou de descenso, de descida da alma para poder aqui se incorporar. E agora ele nos acrescenta que na realidade, no fundo, mesmo tomando aquela parte mais inferior, o corpo humano, na metáfora do filho, que são as unhas do dedo do pé do filho, mesmo uma vez já após o nascimento e ele já se encontra aqui, etc., ele nos diz que até mesmo essa parte mais baixa do seu corpo continua ligada ao pai. Por quê? Porque o crescimento das unhas está ligado ao cérebro e à mente do filho. E por outro lado, a mente do filho ela tem dentro de si as características hereditárias que ele herdou, que ele trouxe do cérebro, da mente do seu pai. Ou seja, mesmo quando o filho, por assim dizer, já é uma entidade per si, ele já nasceu, já está aqui com o seu próprio corpo, e a parte mais baixa do seu corpo, as unhas dos pés, elas crescem. Como elas crescem, esse poder, essa energia vem do cérebro do filho, mas o cérebro do filho, por sua vez, está sempre ligado, conectado, ele tem presente na sua essência características do cérebro do seu pai. Isso que ele nos diz, ועם כל זה עודנה קשורה ומיוחדת בייחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה הראשון שהייתה טיפת מוח האב, וגם עכשיו בבן יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש. Todavia, ela permanece ligada e unificada em uma união maravilhosa e forte com a sua essência e cerne original, como existia na gota seminal do cérebro do pai. E mesmo agora, ou seja, até a unha, até a parte mais inferior, ainda no ventre materno, no período de gestação, ela continua ligada ao cérebro. E mesmo agora, após o nascimento, no filho, as unhas recebem sua nutrição e energia do cérebro que está na cabeça. Então aqui ele nos trouxe dois aspectos no exemplo, e nós já vamos ver mais adiante como isso se aplica, ao que isso se refere no exemplificado. Número um, ele nos enfatizou que até a origem das unhas, da parte mais baixa, ela também é proveniente, em primeira instância, do cérebro do pai, mesmo as unhas dos dedos, do membro inferior do filho, originária na parte mais alta do pai. Em segundo lugar, que mesmo depois que ela já descendeu, chegou aqui, tomou corpo e forma, ou já se tornou uma entidade própria, não é? Já tem vida própria, o filho nasceu, mesmo depois, essas unhas, elas continuam ligadas ao pai, através do cérebro do filho, porque elas recebem sua vitalidade e energia do cérebro do filho, que por sua vez está essencialmente ligado, é derivado do cérebro do pai. E agora, em primeiro lugar, ele nos traz provas do Talmud e da Kabbalah sobre isso que ele mencionou, que até mesmo as unhas dos dedos, dos membros inferiores, elas têm a ver, são derivadas do cérebro. Ele nos fala que dita bagmará nida sham loven shemimenu gidim be'atzamot ve'tzipornaim, כמו שכתוב בעץ חיים, שער החשמל, בסוד לבושים של אדם הראשון בגן עדן, שהיו ציפורניים מבחינת מוח תבונה. Como consta no Talmud, no Tratado de Nidá, branco, a parte branca do qual se formam tendões, ossos e unhas. E não só no Talmud se faz essa referência, essa associação das unhas com a gota de sêmen original que dá origem à criação do feto, mas também como está escrito em Etz Chaim, na Kabbalah, Shara Hashmal, nos escritos do Arizal, pelo Rab Chaim Vital, acerca do segredo das roupas de Adão no Jardim do Éden, que eram unhas nutridas de energia mental. Então, existe um conceito esotérico que fala como era Adão ainda no Gan Eden, o primeiro ser humano, e que havia lá como uma casca grossa, por assim dizer, algo como se fosse uma unha revestindo a ele, e que isso era nutrido, originário, de uma energia que vinha de Moach Tvuna, que vinha da mente. Então ele nos fala, agora ele vai nos explicar aqueles dois aspectos que nós mencionamos, como eles se aplicam em relação à alma. Ou seja, em primeiro lugar, que a origem inicial das unhas é proveniente
do cérebro, e que mesmo depois que a criança já nasceu, o filho já cresceu, as unhas continuam crescendo a partir do cérebro do filho, que por sua vez está ligado com o cérebro do pai. Então ele prossegue e nos diz, agora o exemplificado, וכך ממש כביכול, בשורש כל הנפש רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה, בירידתו ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות העולמות הביאה מחוכמתו יתברך. כדכתיב כולם בחוכמה עשית, נתהוו ממנו נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ופחותי הערך. Ele nos fala que espelha isso de maneira precisa, ainda que de modo figurado, a raiz suprema de Nefesh, Ruach e Neshama de todo Israel. Então, tomando esse exemplo, né? Ou seja, é uma linguagem figurativa, mas serve para nos esclarecer, nos facilitar a compreensão. Então, à medida que todos estes descem, de degrau em degrau, Nefesh, Ruach, Neshama, todos os aspectos da espiritualidade da alma, eles descem de degrau em degrau da sabedoria de Deus, através do Ishtalshelut, que seria a série encadeada dos mundos, conforme explicado na Kabbalah, e mais tarde nós vamos ver isso com mais detalhes, Atzilut, que seria o mundo, o campo da emanação, Briah, o mundo da criação, Yetzirah, o mundo, o campo da formação, até chegar a Asiyah, que é o mundo da ação, como está escrito, fizeste a todos com sabedoria. Então, esses são conceitos místicos, conforme se descreve na Kabbalah, o conceito de descenso, de descida da energia divina, até possibilitar o surgimento da criação do nosso campo terrestre e material, da forma que ele é. Então, como a luz espiritual, a energia divina, vai se condensando, vai se ocultando, encobrindo, até que possa surgir o nosso mundo e as almas possam chegar a ele. Também elas vão sendo processadas e vai se diminuindo a sua energia e sua luz espiritual para que elas possam aqui, por assim dizer, caber dentro de um corpo físico ou ser contidas no mundo material. Mas no final das contas ele sempre ressalta que a fonte original de todas as almas reside na sabedoria divina, que é a essência de Deus. Então isso seria correspondente ao primeiro, ou seja, as unhas aqui somos nós, as unhas do dedão, o dedinho do pé, somos nós, são os níveis mais baixos de espiritualidade das últimas gerações, etc. Mas ele diz mesmo assim, a origem de todas as almas, mesmo as nossas, que têm uma pequena ou diminuta manifestação espiritual, porém na origem elas são derivadas da sabedoria divina, da essência de Deus. Qual o significado da segunda parte do exemplo, que mesmo quando nós já estamos aqui, teoricamente independentes, como o filho que já nasceu, as suas unhas continuam crescendo a partir do cérebro do filho, mas o cérebro do filho, por sua vez, sempre está ligado ao cérebro do pai. Então isso que ele nos diz agora, ועם כל זה עודן הקשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום במהותן בעצמותם הראשון שהיא המשכת חוכמה עילה כיניקת וחיות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומנפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל שבדורם. Ele nos diz que da mesma forma acontece com a alma, que dela se formam Nefesh, Ruach e Neshama, todos os níveis de espiritualidade da alma, da gente simples e das pessoas comuns. Porém, essas almas, mesmo das pessoas mais comuns, simplórias em termos espirituais, elas ainda permanecem ligadas e unificadas em uma união maravilhosa e forte, com sua essência e cerne original, que é uma emanação da sabedoria suprema. Ou seja, essa ligação, esse vínculo continua presente. E como? Por quê? E agora ele vai nos entrar no conceito da alma matriz, da alma dos grandes tzadikim, dos líderes espirituais da geração. Ele nos diz, sabe por que aqui as almas mais baixas continuam sempre ligadas à sua raiz, na origem divina, na essência de Deus, porque a nutrição e energia do Nefesh, do Ruach e da Neshama, da gente simples,
vem da Nefesh, do Ruach e da Neshama, dos tzadikim, que são os gigantes espirituais, e dos eruditos, os cabeças dos israelitas em sua geração, aquelas pessoas que personificam a Torá, os seus ensinamentos, colocam isso na vida prática de forma impecável, etc. Então, ele nos diz que nós, ou seja, mesmo as partes mais baixas de espiritualidade, das almas mais simples e simplórias, né? Que isso seria como o filho que já se desprendeu teoricamente do pai. Mas de onde vem a vitalidade da unha? Ela também vem do cérebro, do filho. Ou seja, nós, quem aqui é o cérebro? Nós somos como as unhas, em termos espirituais, a parte mais inferior, mais baixa. O cérebro são os tzadikim, os líderes espirituais, as pessoas muito elevadas, as pessoas, os eruditos, as pessoas espiritualizadas, etc. Eles são como o cérebro. E a nossa vitalidade, a vitalidade de todas as almas, todos os aspectos da alma Nefesh, Ruach e Neshama, é proveniente da alma matriz, da alma desses grandes tzadikim. E por outro lado, esses tzadikim, os seus, que eles representam o cérebro, eles contêm dentro de si, estão intimamente ligados ao cérebro do Pai. Ou seja, esses tzadikim, eles estão, de fato, ligados, conectados totalmente à essência de Deus. Por intermédio deles, nós também nos conectamos. Então isso que ele nos fala, que mesmo depois do descenso de todos esses níveis de almas, mesmo as almas que estão aqui num plano muito inferior e muito limitadas em termos de manifestação de espiritualidade, então seriam como nós, que então nessa metáfora, nessa analogia, nós seríamos como as unhas dos dedos dos membros inferiores. Mas uma vez que nós recebemos a vitalidade, as unhas também continuam recebendo a vitalidade do cérebro. Quem é o cérebro aqui? São os líderes do povo de Israel, os líderes espirituais, os grandes tzadikim, que por sua vez estão intimamente conectados com Deus. Então, dessa maneira, mesmo nós, que estamos num nível espiritual baixo, porém, nós continuamos ligados através do tzadikim, a nossa fonte original, a nossa fonte inicial, que é a sabedoria suprema, que é a essência da divindade. Ele nos diz, a partir disso, nós podemos entender um dito dos nossos sábios, Bazei uvan ma'amar ezal al pasuk uledof kabo, shekol adavek betamidei chachamim, ma'ale alav hakatuv כאילו נדבק בשכינה ממש, כי על ידי דבקה בתלמידי חכמים, קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ, ומיוחדות במהותן הראשון ושורשן שבחוכמה הילאה, שהוא יתברך בחוכמתו אחד, והוא המדע וכולי. Ele nos diz que isso explica o ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória sobre o versículo bíblico, o versículo na Torá que diz que existe uma mitzvah e ligar-te a ele, da pessoa se ligar a Deus, o ledov kabo. E se fala como é possível uma criatura humana limitada como nós somos, de carne e osso, se ligar a Deus. Então vem a explicação, a interpretação, e nos diz, todo aquele que se liga a eruditos, aos sábios e mestres da Torá, é considerado pela Escritura como se tivesse ligado à presença divina literalmente, que ligando-se aos tzadikim, com isso é considerado como se a gente estivesse literalmente se ligando ao próprio Deus. Então se fala, daqui a gente entende também o sentido disso, porque de fato esses tzadikim, eles representam, por assim dizer, o cérebro da espiritualidade da geração. Eles representam a cabeça, ou seja, assim como o cérebro ele dá vitalidade a todos os órgãos, dele irradia energia para todos os órgãos, da mesma maneira nós também recebemos a energia dos tzadikim. Por isso, quando nós nos ligamos, aprofundamos o nosso vínculo e ligação aos tzadikim, com isso nós estamos se ligando àqueles que os tzadikim estão intimamente ligados, àquele que é Deus. Eles estão intimamente ligados com a essência divina. No momento que nós nos ligamos a ele, então por tabela, a eles, por tabela, a gente também está se ligando ao próprio Deus, ao próprio Criador, pois ligando-se a eruditos, a Nefesh, o Ruach e a Neshama das pessoas simples ficam conectados e unificados com sua fonte original e sua raiz na sabedoria suprema, visto que ele e sua sabedoria são um, e ele a capacidade de conhecer, etc. Então, no momento que a gente se liga aos tzadikim, que estão ligados à sabedoria
sabedoria divina, nós estamos ligados também diretamente a Deus. O que acontece com aqueles que vão contra o tzadik? והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים יניקת נפש רוח ונשמה שלהם מבחינת אחוריים של נפש רוח ונשמת תלמידי חכמים. E quanto aos que pecam e se rebelam contra os eruditos, a nutrição, ele diz que na verdade isso é algo que não tem escolha. Todas as nossas almas, as almas de todos, até mesmo daqueles que contestam o tzadik, elas também recebem a energia do próprio tzadik, porque essa alma matriz, essa é a alma que dá vitalidade e energia a todos. Mas a questão vai ser que esses que se rebelam contra ele, contra o tzadik, a nutrição de sua nefesh, ruach e neshama, os aspectos da sua alma, vem de trás, assim é trazido nos livros cabalísticos, que isso vem de trás, ou seja, que isso vem como de uma forma externa, superficial. Também vai vir, vai ser proveniente do tzadik, mas isso vai vir de uma forma externa, superficial, uma energia superficial, por assim dizer, da nefesh, ruach, neshama, dos eruditos. Mas, de uma maneira ou de outra, e sempre, a vitalidade vai ser originária, vai ser extraída da alma matriz do tzadik aqui, que essa alma matriz está essencialmente, intrinsecamente ligada sempre à essência divina. Pois ele nos traz um outro aspecto, sobre isso que eu estou dizendo, que aqui todo esse capítulo vem para nos enfatizar que a origem da alma divina é a essência de Deus, e que isso sempre está presente. Mas ele nos traz um outro aspecto citado na Kabbalah que pode dar margem a uma compreensão diferente. ומה שכתוב בזוהר ובזוהר חדש שהעיקר תלוי שקדש עצמו בשעת תשמיש דווקא, מה שאין כן בני עמי הארץ. Quanto ao que está escrito no Zohar e no Zohar Hadash, nas obras mestras da Kabbalah, que o principal fator determinante para a espiritualidade da pessoa aqui nesse mundo está vinculado ou vem em decorrência a santificar-se durante a efetiva união sexual, que dá origem à concepção, o que as pessoas simples não fazem. Ou seja, de acordo com o Zohar Hadash, quanto mais a pessoa se santifica durante o ato sexual que vai dar origem à concepção, ele vai conseguir atrair mais espiritualidade na alma que está sendo gerada, que vai ser concebida naquele momento, que vai dar origem aos seus filhos, etc. Então, de acordo com isso, aparentemente, nós vemos que pode haver diferenças. Aparentemente, se dá margem a entender que tzadikim, pessoas mais santificadas, conseguem atrair uma alma de um nível mais alto, enquanto que aqueles que não têm essa preocupação de se santificar-se, etc., atraem de um nível mais baixo. Mas ele nos diz que não é bem assim, isso não se trata de origens distintas dos níveis de alma. היינו משום שאין לך נפש רוח ונשמה, שאין לה לבוש מנפש לעצמות אביו ואמו, וכל המצוות שעושה, הכל על ידי אותו לבוש. וכולי, ואפילו השפע שנותנים לו מן השמיים, הכל על ידי לבוש זה. ואם יקדש את עצמו, ימשיך לבוש קדוש לנשמת בנו. אפילו נשמה גדולה, צריכה לקידוש אביו וכולי. Aqui ele nos explica de uma forma, ele nos esclarece e nos explica de uma forma mais exata ao que se refere esses livros de Kabbalah, o Zohar e o Zohar Hadash, quando fazem essa menção. Ele nos diz assim, porque todo Nefesh, Ruach e Neshama, sem exceção, todos os aspectos espirituais da alma de todo mundo que vem para esse mundo se incorporar aqui, possui uma vestimenta proveniente essencialmente da nefesh do seu pai e de sua mãe. Diz que isso que esses escritos cabalísticos estão se referindo sobre diferenças de graduações, que os tzadikim, que eles têm uma kavaná, uma intenção mais pura, mais sagrada, até no ato da concepção, eles conseguem atrair mais santidade para a alma que está sendo gerada. Isso se refere não à alma em si, não é que eles vão atrair uma alma de um nível mais elevado, porque todas as almas divinas, conforme a gente afirmou desde o começo desse capítulo, elas são provenientes da mesma fonte, da mesma origem, da origem única que é a sabedoria divina e, portanto, a essência de Deus.
Mas aqui, a diferença entre o tzadik, aquele que se santifica, se purifica até mesmo nesse ato, em relação aos outros, é que ele consegue atrair uma vestimenta mais adequada, uma vestimenta espiritual mais elaborada, que vai ser de grande valia, que vai ser de grande benefício para a alma poder atuar aqui nesse mundo. Inclusive se fala para que a alma possa, incorporada aqui do corpo físico, para que ela possa cumprir as mitzvot, práticas, que também envolvem coisas físicas e materiais, então tudo isso depende não só da alma, mas dessa vestimenta. Essa vestimenta, de certa forma, é a ligação, porque a alma divina é uma essência totalmente espiritual, e ela vai se conciliar, ela vai se revestir aqui de um corpo físico, material, e o que unifica elas é essa chamada vestimenta, entre aspas. E essa vestimenta vai ser muito importante para a pessoa conseguir implementar a espiritualidade da sua alma divina aqui nesse campo físico e material. Por isso é dada, é concedida a toda a alma essa vestimenta. Então os pais que souberam agir de forma mais pura, elevada, sagrada, até mesmo durante o ato da concepção, eles conseguem atrair uma vestimenta mais elaborada, mais sagrada para a alma dos filhos que está sendo designada naquele momento, e a partir disso eles vão ter mais facilidade no cumprimento das mitzvot, na implementação, na prática do bem e assim por diante, não é? Eles vão ter um entendimento mais claro da Torá e, enfim, vão ter mais facilidade de colocar em prática todos esses ensinamentos. Então ele nos fala, concluindo, Aval Neshama Atzma. Então tudo isso se refere à vestimenta da alma. Essa vestimenta tem o seu valor, é importante, que todas as mitzvot que a alma faz são por essa vestimenta, e até as bênçãos que fluem do céu para a pessoa, os fluxos divinos que vêm para a pessoa aqui em forma de bênção, são todas dadas por meio dessa vestimenta. Então, para a pessoa até saber e conseguir captar esse fluxo, isso também vai depender da qualidade da vestimenta que foi atraída pelos seus pais. אבל הנשמה עצמה, הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ, בא להיות בנו של אדם גבוה, נבזה ושפל וכולי. כמו שכתב אריזה על כל זה בליקוטי תורה, פרשת וירא, ובטמא מצוות, פרשת בראשית. Porém, nós vamos ver que quando se refere à alma, em contraste das vestimentas, no caso da vestimenta da alma, se os pais se santificarem, atrairão para baixo uma vestimenta santa para a alma dos seus filhos. E essa vestimenta, como a gente falou, é de grande importância, porque mesmo que seja uma alma muito elevada, aquela que vai se incorporar no feto, nos seus filhos, mesmo assim, para que ela possa ser funcional aqui, nesse campo terrestre, nesse mundo material, ela ainda precisa da intenção sagrada dos pais, que lhe traga a vestimenta adequada, que vai lhe facilitar todo o trabalho, toda a sua missão espiritual. Porém, no que diz respeito à alma em si, todas as almas são da mesma fonte e raiz. E por isso, existe até esse fenômeno, pode acontecer, também é descrito na Kabbalah, que às vezes a alma de um indivíduo incalculavelmente elevado entra no filho de uma pessoa infame e vil. O próprio Avraham Avinu, o primeiro judeu, era filho de um grande idólatra, de um fabricante de ídolos, que era Terach, o seu pai. Então, isso acontece em todas as gerações, que às vezes almas até muito elevadas, seja que todas as almas vêm da mesma origem, mas essas almas que têm um potencial muito grande, porque o processo de descida delas foi um processo mais refinado, às vezes essas almas também podem vir e surgir em casais muito limitados em termos espirituais, muito simplórios, longe de grande elevação, espiritualidade, etc. Tudo isso foi afirmado pelo Arizal em Likutei Torah, Parshat Vayera, em Tamei HaMitzvot, Parshat Bereshit. Ou seja, que essa santificação, pureza de espírito e de ação dos pais durante o ato da concepção, isso vai definir, de acordo com a Kabbalah, apenas a vestimenta da alma, que não deixa de ser algo importante.
Isso diz respeito à alma, à sua atuação aqui nesse mundo, etc., para que ela possa atuar com mais facilidade, trazendo espiritualidade a esse mundo, etc. Mas quanto à alma em si, a alma, como a gente falou, ela é uma alma elevada sempre, em todos os casos, e mesmo até aquelas almas que parecem mais elevadas, porque elas passaram por um processo menos sofrível, por assim dizer, de descenso até aqui esse mundo, às vezes essas almas também podem vir e se fazer presente nas pessoas simples, nos casais mais simples e simplórios em termos espirituais. E com isso nós concluímos o capítulo 2, que nos descreveu a origem, as características, etc., da alma divina, e em seguida ele vai prosseguir nos próximos capítulos, de certa forma descrevendo a anatomia da alma divina. Primeiro ele vai fazer isso em relação à alma divina, e mais tarde ele vai voltar mais uma vez para a descrição dessas forças, poderes e vestimentas, características também da alma animal.